Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Como prometido, pessoal, estou hoje aqui para poder esclarecer quem é a pessoa que já orou, como eu orei, como você orou, que eu tenho certeza, interrogando a Deus acerca de promessas que não se cumpriram, acerca de que tudo ao seu redor estava conspirando para a maldade, tudo ao seu redor estava conspirando para a ruína dessa pessoa. E ele foi até a Deus e interrogou a Deus, como a gente muitas vezes faz, né? E essa pessoa, ela falou o seguinte, eu vou ler primeiro o que ela falou, e aí depois eu vou falar o nome dela, tá certo? Olha, ela falou o seguinte para Deus. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Gente, tá vendo? Agora eu vou falar pra você quem é essa pessoa. Essa pessoa é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, para muitos que conhecem como o profeta da alegria, como aquele que salmodiou ao Senhor, mesmo dizendo que se a figueira não florescesse, ele ia louvar a Deus, se os campos não florescessem, ele ia louvar a Deus, se não tivesse bois nos currais, ele ia louvar a Deus. Esse profeta inicia o seu livro falando isso para Deus, questionando a Deus sobre tudo que estava acontecendo com o povo de Israel naquele momento, naquela época. E ele fala para Deus o seguinte, Senhor, você não está vendo do jeito que a gente está, não? Será possível que os babilônicos vão sempre vencer? Será possível que os babilônicos vão sempre sobressair? Os maus, que naquela época eram os babilônicos, vão sempre sobressair? E nós, povo seu, vamos continuar desse jeito, do jeito que nós estamos? Aí lembra que eu falei que eu ia dizer qual era a resposta surpreendente que Deus falou para ele? Pois é, vamos ler agora, ó. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Se você tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, o livro de Abacuque é maravilhoso, viu, gente? Eu li, sentei assim e fui lendo que eu não conseguia parar mais de ler. Abacuque 2, diz assim, ó, versículo 2. E o Senhor Deus disse, olha a resposta de Deus para Abacuque, que é a mesma resposta para mim e para você. Então, se você já veio até aqui para descobrir quem era que estava orando igual você, agora você vai descobrir a palavra de Deus, a resposta de Deus para você, mediante a todas essas orações que você tem feito. A palavra de Deus para a sua vida é a seguinte. Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não têm segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Amém? Pois é, amados, essa é a resposta que o Senhor deu para Abacuque. E essa é a resposta que o Senhor traz hoje para a minha vida e para a sua vida. Ele está dizendo que o momento certo, a hora certa, chegará, que a gente pode esperar. Espera, fica tranquilo que a hora vai chegar. Deus sabe o momento certo, amados, para tudo na nossa vida. Ele sabe o momento certo de nos dar as coisas. Você que tem filho, você ou você que é filho, você já parou para pensar que nem tudo que o filho pede o pai dá? Por quê? Porque se tudo que o filho pedir o pai dá, ele vai crescer uma criança sem limites, cresce uma criança sem controle, cresce uma criança que consegue as coisas fácil, então se ela consegue fácil, vai fácil. E Deus, Ele é pai.
E Ele sabe o momento certo e a hora certa de nos responder. Ele sabe o momento certo e a hora certa de dizer o sim para você ou de dizer o não para você. Então, se você andou fazendo orações como Abacuque, eu também orei. Se você andou fazendo orações como Abacuque, a resposta de Deus para você é essa. Eu acho tão bonita essa passagem porque diz assim, ó: escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza. Em outras versões diz assim que para quem passar correndo possa ver, ler e entender. Então Deus está dizendo que um Deus que diz para você escrever, para você colocar em tábuas grandes, ou melhor, hoje em dia a gente tem aqueles painéis de LED, né, que fica na rua aí botando as propagandas. Deus está mandando você fazer um painel de LED com a visão do que Ele vai te dar, do que você tem colocado diante dele, porque vai acontecer, mas vai acontecer no momento dele, na hora dele. É quando ele vê que você vai estar preparado para receber aquilo que você tem pedido. E tem hora, amados, que ultimamente eu tenho ouvido falar muito sobre isso, sobre as minhas expectativas serem superadas por tudo que Deus tem para fazer na minha vida. Sabe como é que é isso? Pense aí, você imagina que você vai ter uma casa. Talvez o que você anda pedindo para Deus seja isso. Você ter uma casa, você ter, você por acaso você mora de aluguel e tudo mais, aí você está pedindo a Deus: Senhor, me dê uma casa, me dê uma casa. É só um exemplo simples, porque eu sei que tem muito mais coisas mais profundas que tem hora que a gente coloca diante de Deus, mas só um exemplo simples para você compreender. Tem hora que a gente coloca nas mãos de Deus uma casa. Deus, eu quero ter uma casa. E aí a gente fica naquele sofrimento. Será que eu nunca vou ter casa? E aí todo mês você tem que pagar aluguel, ou talvez você mora no fundo da casa de alguém, ou você mora de favor na casa de alguém, e você tá lá pedindo a Deus: ó, Deus, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, e eu não consigo comprar uma casa. E você vai pedindo a Deus. Aí daqui a pouco você acha que Deus tá demorando. E aí você faz a oração que Abacuque fez: Senhor, será que o Senhor não vai me responder nunca? Será que o Senhor não vai me dar uma resposta? E aí Deus tá lá só esperando o tempo certo. E quando Ele te entregar, vai ser muito mais do que uma casa. Vai ser muito mais do que as suas expectativas. Talvez você sonhe com uma casa com 4 quartos, com um quarto e uma sala, uma cozinha. E Deus vai te surpreender com muito mais. Ele vai te dar muito mais do que isso. Conseguiu compreender o exemplo que eu estou dando? É um exemplo simples, mas é algo que eu tenho pensado com Deus. E no livro de Abacuque, estudando o livro de Abacuque essa semana, eu prestei atenção nisso, que Deus, ele extrapola as suas expectativas. Se a sua expectativa é de uma bênção, Deus extrapola, Ele te dá uma bênção com a felicidade, com uma paz, te dá com o coração preparado para receber isso. Porque tem hora que a gente não está preparado para receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Tem hora que a gente não está maduro o suficiente para receber. É como um filho, que tudo que tem é do pai. Isso tá, se eu não me engano, é em Coríntios que fala, ou é em Romanos que fala, que um filho menor de idade, quando ele herda a herança do pai, ele não passa de um escravo. Por quê? Porque enquanto ele não atingir a maioridade, enquanto ele não for maduro o suficiente, ele não vai ter direito da herança do pai. É como eu, é como você. Nós precisamos estar maduros o suficiente para receber aquilo que a gente anda pedindo a Deus. Talvez a sua maturidade ainda não chegou e Deus sabe disso. Deus sabe que você ainda não é um filho maduro para receber. Então, assim como Ele falou com Abacuque, Ele está falando com você hoje. Espera, o tempo certo vai chegar. Você vai receber o que você anda pedindo. E talvez você vai receber uma coisa muito melhor do que você anda pedindo. Talvez Deus vai superar as suas expectativas. Talvez você, na hora que chegar a bênção para você, vai falar assim: Senhor, mas eu não pedi tudo isso. E vai ser tudo isso que Ele vai estar te entregando. Você está entendendo? Então, presta bastante atenção. Espera. Calma. Eu sei que é dolorido. Eu sei que é sofrido, eu sei que a gente muitas vezes fica angustiado, que muitas vezes a gente se sente aflito, que muitas vezes a gente se sente injustiçado, como a Abacuque falou, sentindo que a justiça está sendo torcida para o lado oposto, para o lado de quem anda perseguindo, para o lado de quem anda humilhando, para o lado de quem anda fazendo tudo ruim, mas não é. É Deus te amadurecendo.
É Deus esperando o momento certo de você estar maduro o suficiente para receber aquilo que Ele tem para você. E pode ter certeza que Ele é Pai. E o que Ele tem para você é tremendo, amado. É o que mais me consola nos momentos em que eu estou pensando assim, Senhor, será que nunca vai chegar? Será que nunca vai ter um fim, né? Será que esse deserto que a gente está passando, eu já falei sobre deserto aqui algumas vezes, será que esse deserto que eu estou passando nunca vai ter um fim? Será que não vai ter um ponto final em tudo isso? A gente fica ansioso, eu sei disso. Eu sei que esperar é algo muito difícil. Mas quando a gente espera em Deus, quando a gente descansa em Deus, quando a gente se entrega para Deus, quando surge aquela dúvida, aquela angústia, aquela coisa, e você começa a louvar ao Senhor, tudo fica perfeito, amado. Tudo fica perfeito. E a espera se torna um lugar onde você tem uma intimidade tão grande com Deus, que é como eu falei em alguns vídeos atrás, você pede ao Senhor para sentar do seu lado, na cama, no sofá, ou até mesmo na sua cozinha, no lugar onde você estiver. E Ele senta, e Ele fala com você. E o seu coração transborda de paz, por mais que você esteja chorando, por mais que você esteja desabando na presença do Senhor, você se sente preenchido. É uma paz que ninguém pode te dar, é uma paz que a sua família não pode te dar, é uma paz que dinheiro nenhum pode comprar, é uma presença, sabe, tão gostosa, que você experimenta só quando você se entrega totalmente. E Abacuque, ele, após ouvir tudo isso que Deus falou com ele, ele vai dizer o seguinte: quando eu ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar, tranquilo, o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Tá certo? Abacuque compreendeu que o que ele precisava é descansar em Deus. Que independente de tudo está desabando ao seu redor, independente de tudo que estava acontecendo ao seu redor, independente dos babilônicos estarem fazendo do seu povo escravo, estarem perseguindo eles, estarem fazendo deles prisioneiros, ele ia esperar tranquilo no Senhor, porque a palavra de Deus foi essa, que ele esperasse tranquilamente, que ele descansasse nele, que ia chegar o tempo da resposta vai chegar, só basta você esperar, só basta você descansar em Deus. E se hoje você está angustiado, se hoje você está aflito, se hoje você está aí talvez preocupado com as muitas coisas que você tem, com as muitas coisas que você tem passado, com tudo que tem acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família, entra pra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, esse é o segredo, e vai falar com Deus. Talvez você pode estar falando, Ludmila, eu não sei o que eu vou falar com Deus mais. Coloca um hino, vai louvar. Deixa o vizinho pensar que você é meio doido, deixa pensar, mas coloca um hino, começa a louvar o nome do Senhor. Comece a descansar nos braços do Senhor, comece a entregar tudo para Ele. Comece a dizer para Ele que o melhor dele você vai receber no momento certo, na hora certa, quando você for maduro o suficiente. Não queira receber as bênçãos do Senhor enquanto você não for maduro o suficiente. Porque uma criança que recebe uma herança, ela não sabe o valor do dinheiro, ela não sabe o valor da herança. Mas um adulto maduro, que lutou para conseguir aquilo, que teve ali, herdou aquilo ali do pai, ele vai saber muito bem dar valor a tudo que o Senhor entregar, tudo que o pai entregar. Deus é pai e ele sabe o momento certo e a hora certa de fazer tudo na sua vida, tá certo?
Eu espero que o Senhor possa ter falado ao teu coração, porque ao meu coração, eu já estou lendo pela terceira vez o livro de Abacuque, que é maravilhoso, irmão. E eu espero que o Senhor continue falando ao teu coração, que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida, e que o Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração principalmente. E se você está se sentindo desprotegido, fraco, igual Abacuque estava aqui falando, peça ao Senhor para esconder você debaixo das asas dele. Essa tem sido a minha oração para Deus, que ele me esconda debaixo das asas dele, porque eu sei que lá é um lugar seguro, tá certo? Um beijo no seu coração, que você tenha uma semana ótima e que o Senhor fique com você. E até a próxima.